turma, eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos revisar um pouco, relembrar o nosso conteúdo do capítulo 14, que é a população mundial, né? Em que nós falamos o porquê da população ter crescido tanto nos últimos anos, porquê que ela já foi menor, porquê que existem locais que tem mais pessoas morando e outros tem menos pessoas morando. Falamos um pouco também sobre desigualdade, né? Países mais ricos e países mais pobres. Vamos aqui relembrar um pouco de tudo isso, certo? Para começar, é importante a gente entender o que é população. População é o conjunto de pessoas que moram em um determinado lugar. Lembram que eu dei o exemplo para vocês na aula, por exemplo, da população de Maracanaú, que tem 164 mil habitantes. Então, 164 mil pessoas moram em Maracanaú e essa é a sua população. É bem fácil de entender, não é, gente? Então, nós vamos ter também, dentro disso, né? Eu expliquei para vocês como que a gente consegue descobrir a população de local. E nós conversamos que no Brasil a gente tem um órgão do governo chamado IBGE, que faz essa pesquisa a cada 10 anos, faz o censo do IBGE, e vai calcular ali quantas pessoas existem mais ou menos no Brasil. E junto com essa pesquisa que eles fazem, nas casas, eles também realizam vários outros tipos de pesquisa com uma bateria de perguntas, né? Então eles vão saber na porcentagem dos brasileiros quantos são negros, quantos são amarelos, quantos são indígenas, quantos são brancos, qual a porcentagem de brasileiro que é pobre, qual a porcentagem que é rico, qual a porcentagem que é classe média, se existem muitos desempregados no Brasil, né? Através dessa mesma pesquisa eles conseguem saber várias coisas, né? O que é muito importante, porque assim o governo pode saber, por exemplo, aonde se precisa implantar mais escolas, aonde se precisa de mais emprego, aonde se precisa de saneamento básico, certo? Para fazer esse investimento. Então, e nós vamos ter dois tipos de contagem da população de local, que é a população relativa ou densidade demográfica e a população absoluta, tá certo? A população relativa é um cálculozinho de matemática que a gente faz e diz respeito ao tamanho do território dividido pela quantidade de pessoas que vivem ali. E aí nós vamos ter a densidade demográfica, que vai ser um cálculo feito em habitantes por quilômetro quadrado, por exemplo. No cálculo do tamanho do território do Brasil, dividido pela sua população, nós vamos ter 22 habitantes por quilômetro quadrado. Nós vamos ter também a população absoluta, que é muito simples de se entender, tá? A população absoluta, ela diz respeito ao total de pessoas que moram no lugar. Se eu tenho 210 milhões de pessoas morando no Brasil, essa é a população absoluta do Brasil. Não precisamos utilizar nenhum cálculo matemático nesse caso, tá bom? Com relação à evolução do crescimento demográfico. Nós estudamos que durante muito tempo a população não conseguiu crescer tanto quanto ela cresceu nos últimos anos. Isso acontecia por causa de várias doenças, epidemias que matavam muitas pessoas de uma vez só. Lembram que eu falei inclusive da peste negra e da gripe espanhola? A peste negra que chegou a matar mais de 200 milhões de pessoas na Europa, né? Que é quase a população do Brasil inteiro. Essas doenças impediam que a população crescesse muito, porque elas matavam muitas pessoas em pouco tempo, tá? E lembra que eu falei que isso acontecia porque a gente não tinha a ciência e uma medicina tão desenvolvida que nem tem hoje. Que apesar da gente estar vivendo uma epidemia neste momento, e que sim, ela está sendo muito ruim, sim, ela está matando muita gente no mundo todo, a gente já tem mais conhecimento sobre ela, sobre o que causa ela, sobre sintomas, né? Os estudos para descobrir essas coisas são mais rápidos, os estudos sobre como desenvolver um remédio também já estão em andamento, porque a gente tem
uma ciência mais avançada atualmente. Essa questão das epidemias é algo que provavelmente vai acompanhar a humanidade por toda a sua história. Nós sempre vamos ter alguma epidemia que vai matar muitas pessoas de uma vez, mas com a evolução da medicina e da ciência, isso vai poder ser mais controlado, apesar de que não totalmente acabar totalmente com isso, certo? E eu falei para vocês em aula, inclusive, de alguns exemplos, né? Que na época da Grécia Antiga, nós estamos Grécia Antiga recentemente em história, por isso que eu trouxe esse exemplo, nós tínhamos cerca de 1 milhão de pessoas no mundo. Já no período de Roma Antiga, que nós estamos vendo agora em história, cerca de 250 milhões de pessoas no mundo. No período da Revolução Industrial, né? Século XIX, século XVIII, nós vamos ter 650 milhões de pessoas no mundo. E hoje a gente tem simplesmente 8 bilhões de pessoas no mundo, que é muita gente. E os especialistas já calculam que até 2050 a gente vai ter 9 bilhões. E quando a gente virar o ano 3000, já vamos ter 12 bilhões de pessoas no mundo, né? Muita gente realmente. E vamos ter alguns fatores que explicam por que em um local mora mais gente e por que em outro mora menos gente, que nós já discutimos em sala. Vão ser os fatores físicos e naturais, ou históricos, políticos e econômicos. Os físicos e naturais estão relacionados a elementos da natureza. Por exemplo, menos gente vai morar em um lugar muito frio, como o Polo Norte e o Polo Sul. É um local que é tão frio que as pessoas podem facilmente morrer de frio e que não dá para plantar porque as plantas vão morrer, né? Então a comida tem que ser levada de avião em período que não seja o inverno, que não esteja acontecendo tempestades de neve, né? Então é um local bem complicado para conseguir sobreviver. Desertos de areia também são outros locais difíceis. Locais próximos de vulcões que costumam entrar em erupção. Então menos pessoas moram nesses locais. Vocês também me deram um exemplo de por que em alguns locais se mora menos gente. Locais menores, em que não tem como comportar muita gente, portanto menos gente moram neles, né? Com relação aos fatores históricos, econômicos e políticos, eu dei um exemplo para vocês, por exemplo, de locais mais no interior, que não tem muitas faculdades, não tem muitas fábricas, outras oportunidades de trabalho, que as pessoas saem de lá para procurar estudar e trabalhar em outros locais. Também dei o exemplo para vocês de guerras, né? Se em um local está no meio de uma guerra, acontece bombardeios todo dia, é perigoso uma bomba cair na sua casa, destruir tudo, matar seus parentes, e você tem a oportunidade de se mudar daquele local, você vai se mudar daquele local. E a gente falou um pouco sobre a imigração nesse processo, né? As pessoas que fogem das guerras, tá? A Revolução Industrial foi um fator histórico que fez com que a população nas cidades aumentasse muito, porque era onde existiam as fábricas e mais oportunidades de emprego, tá? Fazendo que o campo, a região mais do campo da agricultura se esvaziasse um pouco, né? Falando sobre a distribuição da população da Terra ainda, nós vamos ter alguns locais que são muito populosos e outros que são menos populosos. Os locais mais populosos estão principalmente na Ásia, né? Nós temos a China, local mais populoso do mundo. Depois a Índia, certo? Aí nós vamos ter os Estados Unidos, depois Indonésia, Paquistão e o Brasil. Esses são os locais mais populosos do mundo. A China chega a ter mais de 1 bilhão de pessoas sozinho. Lembrando que o planeta todo tem 8 bilhões de pessoas, 198 países, e a China é só um país. Tem tanta gente morando lá que só numa cidade dela existem 20 milhões de pessoas. É a cidade mais populosa do mundo, tá? Falando um pouquinho sobre algumas coisas que a gente precisa saber: natalidade, mortalidade e imigração, tá? Natalidade diz respeito ao número de bebês que nascem em um período, num local específico. Por exemplo, vamos supor, tá? Estou supondo aqui. Nasceu 200 bebês em Maracanaú em 2019. Aí nós temos a nossa taxa de natalidade. Em 2019 nasceram 200 bebês no local específico que era Maracanaú. A taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem em um determinado local em um período de tempo.
morreram 150 pessoas em Maracanaú no ano de 2019. Vamos supor aqui. Então, aí nós temos a nossa taxa de mortalidade de Maracanaú, certo? E nós vamos ter também a migração, a imigração e a emigração, certo? Quando é que eu tenho a migração? A imigração, desculpa, é quando a pessoa sai do seu local onde ela nasceu e se muda para outro canto. Quando é que eu tenho a imigração? É quando uma pessoa chega em um território que não é o que ela nasceu. E a migração, geralmente, a gente usa para falar que uma pessoa saiu da cidade que ela nasceu e foi para uma outra cidade, mas dentro do país que é o dela, tá bom? Dentro disso, a gente vai ter um cálculozinho chamado crescimento vegetativo, que leva em conta quantas pessoas nasceram em um determinado período no local, quantas morreram e quantas pessoas emigraram e imigraram para saber ali o nível de habitantes daquele local. Tá ok? E falando um pouquinho, então, para finalizar, sobre a pirâmide etária, que é uma forma visual, através de imagem, que a gente consegue representar um pouco dessa questão da população, em que nós vamos ter na pirâmide etária as idades de 0 a 100 anos, né? Geralmente na lateral ou no centro. Vamos ter, de um lado, a representação da população feminina, do outro a representação da população masculina, certo? A base são as crianças, os centros adultos e o topo a população idosa. Se eu tenho uma base bastante larga, no formato mesmo da imagem de triângulo, com a base bastante larga, isso quer dizer que muitas crianças vão nascer naquele local. Se eu tenho um meio bastante largo, isso quer dizer que aquele local tem bastante adultos e menos idosos e menos crianças também, né? É algo que a gente já viu melhor com imagens no nosso videozinho passado, certo? Então, gente, essa foi a nossa revisãozinha para a gente relembrar um pouco sobre esse conteúdo. Assistam também os outros 2 vídeos sobre o nosso capítulo 14 para ajudar vocês melhor a compreender esse assunto sobre a população mundial e até mais.